Bom, pessoal, esse é um trabalho do PIBID, Projeto Matemática Série SkyCom. Nessa terceira aula, assim como na aula anterior, iremos trabalhar alguns exercícios utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, vejamos o que nos diz nosso primeiro exemplo. Nessa estrutura de telhado feita com barras de ferro, essa figura aqui, qual deve ser a medida de x? A medida de x que representa essa altura. Então, vamos à solução. Perceba que a hipotenusa é igual a 4. Então, como identificar a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os demais catetos são 3,2 e x, que é a medida que a gente quer encontrar. Então, assim, pelo Teorema de Pitágoras, lembrando sempre que o Teorema de Pitágoras só deve ser utilizado em triângulos retângulos, ou seja, em triângulos que tem esse ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, antes de aplicarmos, vamos só relembrar o que o teorema nos diz. Ele diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, dessa relação, a gente tira exatamente 4 ao quadrado, que é a medida da hipotenusa, igual a x ao quadrado, que é a medida do valor que queremos encontrar, mais 3,2 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, desenvolvendo, uma vez que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, a gente tem 16 igual a x quadrado, mais 3,2 ao quadrado, 10,24. Então, isolando o valor de x, ou seja, x quadrado é igual a 16 menos 10,24, uma vez que quando passa para o outro lado da igualdade troca-se de sinal. Então, x quadrado é igual a 5,76, que é o resultado dessa subtração. Extraindo a raiz em ambos os lados, essa raiz cancela com o quadrado, então a gente tem que x é igual a raiz quadrada de 5,76. Portanto, temos que o valor de x, que corresponde à barra de ferro, ou seja, essa altura aqui, é 2,4. Então, vejamos o segundo exemplo. Considere o triângulo retângulo ABC inscrito em uma circunferência de centro zero. Sabendo que AB é 12, ou seja, a distância de A até B é 12, e AC, ou seja, essa outra distância, é 9, o valor de CO ou seja, ele quer a distância de C até O, que é a origem. Por se tratar de uma circunferência, ele quer exatamente a distância do raio. Então, vamos à solução. Perceba que a hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é BC. E os demais catetos que nos foi fornecido são 12 e 9. Assim, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem que BC ao quadrado, e essa hipotenusa é justamente o diâmetro dessa circunferência, é igual a 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, que são os outros catetos. Então, b ao quadrado é igual a 144, que é 12 ao quadrado, mais 81, que é 9 ao quadrado. Realizando essa soma, a gente tem que b ao quadrado é igual a 225. Extraindo a raiz em ambos os lados, a gente cancela a raiz com esse expoente 2. Assim, o valor de BC, ou seja, o valor desse diâmetro, é 15, uma vez que a raiz de 225 é 15. Perceba que ele nos pede o valor de CO, ou seja, o raio. E a gente sabe que o diâmetro
é 2 vezes o raio. Então, se a gente quer encontrar o valor do raio, basta dividir o diâmetro, que nesse caso é a hipotenusa desse triângulo, por 2. Então, a distância de C até O vai ser o diâmetro, ou seja, a hipotenusa desse triângulo que a gente encontrou 15, dividido por 2. Então, a distância de C até O é 7,5 centímetros. Vejamos mais um exemplo. O esquema abaixo representa parte do bairro de uma cidade. Nele, podemos ver a estação A, que é essa aqui, e a estação B do metrô. O trecho azul, ou seja, esse trecho aqui, indica um caminho que o carro pode percorrer na superfície para ir de A até B. E o traçado cinza indica a linha subterrânea do metrô ligando em linha reta as duas estações. Ou seja, a distância de A até B em linha reta é essa, e essa outra distância aqui é um caminho a ser percorrido. De acordo com os dados, qual é a distância que o metrô percorre da estação A até a estação B? Veja que cada distânciazinha dessa nos foi fornecido que é 100 metros. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. A distância de A até esse ponto, 400 metros, como identificado nessa figura que representa justamente essa distância percorrida. E essa outra distância aqui, desse ponto até B, a gente tem 1, 2, 3 quadrados, que representam 100 metros, a gente tem 300 metros. E ele quer que a gente calcule essa distância de A, das duas estações, que é de A até B. Então, chamando essa distância de x, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, uma vez que temos um ângulo de 90 graus. E o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o valor de x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Resolvendo essas potências, a gente tem que x ao quadrado é igual a 160.000, ou seja, 400 vezes 400, mais 90.000, ou seja, 300 vezes 300. Então, efetuando essa soma, a gente tem que x quadrado é igual a 250.000. Extraindo a raiz em ambos os lados, a gente cancela essa raiz com o expoente 2, uma vez que trata-se de uma raiz quadrada. Então, a gente tem que x é igual a 500, uma vez que a raiz de 250.000 é 500. Então, vejamos mais um exemplo. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram uma escada, ou seja, essa escada representada nessa figura, de 10 metros para atingir a janela de um dos apartamentos incendiados. A escada estava colocada a 1 metro do chão, ou seja, essa distância aqui até aqui é 1 metro. Sobre o caminhão, que se encontrava fachado a 6 metros do edifício. Veja, essa distância aqui é 6 metros. Então, qual é a altura desse apartamento em relação ao chão? Ou seja, ele quer que calcule essa distância até o chão. Então, veja que a gente pode identificar um triângulo retângulo, né? Essa distância aqui nos foi fornecida 6 metros, essa da escada 10, e a gente vai calcular essa distância aqui. Então, perceba que a hipotenusa é 10, como nos foi fornecido, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos são 6, que nos foi fornecido, que é essa distância do caminhão até o edifício, e x é o valor que a gente quer encontrar dessa altura. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem 10 ao quadrado igual a x quadrado mais 6 ao quadrado.
Desenvolvendo a potência, a gente tem que x² é igual a 10² menos 6². A gente tem que x² é igual a 100 menos 36. Resolvendo essa subtração, a gente encontra x² igual a 64 e extraindo as raízes em ambos os lados. Desse lado esquerdo a gente cancela a raiz com expoente. Do lado direito a gente fica a raiz de 64. Portanto, x é igual a 8 metros, ou seja, essa distância daqui até o apartamento é 8 metros. Contudo, percebam que essa altura aqui nos foi fornecida, que é 1 metro. Então, como a escada estava colocada a 1 metro do chão, assim a altura real do edifício, ou seja, a altura desse apartamento até o chão, vai ser somar essa altura que a gente encontrou por Pitágoras, mais 1 metro, que era a distância que a escada estava do chão. Então, a altura do apartamento é 9 metros. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais esse vídeo.